Este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil e temas relacionados à comunicação. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná. E trago semanalmente aqui na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Hoje, o tema é a liberdade do profissional jornalista. A liberdade de opinião, liberdade de informação, seus direitos e seus deveres profissionais. Sem liberdade de imprensa, não há democracia. Sem jornalistas livres, não há imprensa livre. Mas até onde vai a liberdade do jornalista? Quais são os obstáculos à liberdade de informação plena? Quais os abusos mais comuns? Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença do comentarista Guilherme Gonçalves de Carvalho, professor de jornalismo da UFPR, e também temos aqui o jornalista do grupo GRPcom, da RPC TV, Fernando Parracho. Muito obrigado a presença de vocês, Parracho, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. A gente vem aqui com prazer para conversar com vocês sobre esses assuntos. Parracho, você acredita que o jornalista, pela posição que ele desempenha, pela função que ele desempenha, pela posição social que ele tem uma responsabilidade maior quando emite opinião? Ah, sem dúvida, Mário. Eu acho que quando um jornalista, diante das câmeras ou, enfim, num veículo impresso, ele emite uma opinião sobre determinado assunto, ele tem que estar muito ciente do que essa opinião vai provocar no leitor, no telespectador. Porque ao opinar sobre um determinado assunto, você está colaborando, você está ajudando pessoas a formarem uma opinião também. Muitas vezes a simples transmissão de uma notícia, a simples divulgação de um fato, ela não é em si um meio para alguma pessoa que estiver consumindo essa informação formar uma opinião sobre determinado assunto. Mas quando ela ouve essa opinião expressa por um jornalista, muito mais quando esse jornalista é muito conhecido, reconhecido pelo público, ou até mesmo especializado no assunto, ele está influenciando a comunidade, influenciando uma parcela da população. Então, mas acho que essa responsabilidade maior é mais pela posição social e pela influência, ou é também porque é um profissional que tem a obrigação de estar bem informado sobre todos os assuntos? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É preciso, eu acho que ao emitir uma opinião, você tem que estar muito bem alicerçado. Né? Quer dizer, o cidadão pode emitir opinião a que ele bem entender, inclusive opinião mal informada. Isso, o jornalista exatamente. Tem direito de emitir uma opinião mal informada? Não, é um direito do cidadão. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o jornalista, ao emitir uma opinião, ele tem que estar muito bem informado e muito bem certificado daquilo que ele está dizendo. Porque uma informação mal colocada ou mal apurada pode pôr em risco até a própria opinião, quer dizer, o próprio posicionamento desse jornalista a respeito de alguma coisa. Geralmente, a gente, quando vê um jornalista emitindo uma opinião, seja um jornalista político, um jornalista da área de economia, a gente tende a acreditar muito no que ele está dizendo. E isso acontece com muito mais ênfase quando a gente sabe que esse jornalista está muito bem informado. Ele muitas vezes cita até uma fonte com a qual ele obteve a informação, ou mesmo que não dê essa fonte, que é também um direito do jornalista resguardar e preservar a sua fonte, mas você sabe que as pessoas com quem ele conversou são pessoas em quem você pode acreditar, digamos assim. Pode considerar que essa informação veio de uma fonte quente. Você confia no jornalista porque ele confia nas fontes. Você supõe que ele tem boas fontes. Eu acho que essa relação é muito importante. Mas aí, será que quando nós falamos da opinião do jornalista, nós podemos entender que a opinião do jornalista talvez para a sociedade pese mais porque ele é um cara respeitado socialmente, né, pelo prestígio que a profissão carrega, ou pelo alcance que a opinião dele tem por causa dos meios de comunicação de massa? Olha, eu prefiro acreditar que é o prestígio, que é o prestígio que conta, né?
porque você escolhe também muito aquele jornalista que você vai ouvir e que você vai acreditar, em quem você vai acreditar. Quer dizer, existem muitos jornalistas opinando e jornalistas de diferentes características, enfim, de diferentes veículos, interesses, enfim, representantes, muitas vezes, de algum veículo que você já tem mais ou menos um perfil editorial conhecido desse veículo. Então, você escolhe muito em quem você quer acreditar, né? Eu acho que isso é uma relação que principalmente na televisão, é muito forte, né? Por exemplo, quando você vê a Miriam Leitão fazendo um comentário de economia, eu acho que há uma grande parcela do público, talvez a maioria do público, tem uma tendência a acreditar no que ela diz, porque ela é uma jornalista que tem uma história nessa área, enfim, uma história no jornalismo. O Alexandre Garcia é um camarada que você pode até não concordar com algumas coisas que ele fala, mas você sabe que aquela opinião que ele está emitindo reflete não só uma apuração daquele fato, um conhecimento daquele fato, mas uma visão de mundo que lhe é dada pela experiência que ele tem, pelo prestígio. Eu acho que isso conta muito. Você acha que a conversão de muitos jornalistas em blogueiros, isso é bom para o jornalismo ou é ruim para o jornalismo? Olha, eu tenho assim uma esperança, uma crença de que quanto mais gente tiver trabalhando e trabalhando no jornalismo e trabalhando com informação, principalmente com essas novas ferramentas de mídia, esses novos meios, digamos, digitais, enfim, eu acho que é muito bom, porque isso vai dar uma pluralidade, quer dizer, vai dar muitas opções para o público se informar. Eu acho que se você limita a atividade jornalística mais independente, digamos assim, né, dos blogueiros, tal, você está limitando uma ferramenta muito importante, eu acho, para... Agora, é como eu digo, você tem que saber em quem confiar, você tem que saber se aquele blog que você está lendo, ele pode te acrescentar alguma informação importante para a tua visão de mundo, ou se ele está apenas, digamos, refletindo a opinião de algum político, de algum grupo, de algum jornalista. Você acha que o público faz essa distinção? Quer dizer, de saber em quem acreditar ou saber que opinião deve ser levada em consideração nesse caso? Eu acho assim, que a gente ainda tem muita deficiência nesse ponto. Eu acho que o público muitas vezes não distingue ou elege ou tem uma preferência em função de algum outro fator, né? Digamos, ou a maneira popular, ou a maneira mais direta de falar, ou de transmitir alguma coisa, ou até mesmo o estilo, né? Então, eu acho que grande parte do público, quer dizer, uma parte do público não distingue. Mas eu quero acreditar que a maioria do público que consome informação, ele sabe de onde vem essa informação. Eu acho que o público acredita mais num profissional, em alguém que emita uma opinião que é parecida com a dele? Acho que assim, pode ser que esteja acontecendo um efeito aí que alguns pesquisadores já detectaram de uma ascensão da opinião, há muita opinião hoje em redes, mas as pessoas estão muito pouco propensas a ouvir opiniões divergentes às suas. Né? É possível que você, e aí você tem se identifique muita mais... opinião e pouco diálogo, de fato, entre opiniões divergentes. Não, eu acho que esse fenômeno é muito bem detectado assim, pelos pesquisadores. Eu acho que você tende a acreditar mais numa opinião que se parece com a sua, ou que muitas vezes a gente ouve o público dizer assim, poxa, você foi lá e o cara foi lá e falou aquilo que eu estava pensando. E que às vezes a pessoa não sabe como expressar. Parece ser porta-voz da opinião dos outros e aí as pessoas te empoderam e te creem por causa disso. Exato. Mas eu também acho que esse processo é algo que vai amadurecendo, sabe? Eu acho que vai amadurecendo, tanto da parte de quem lê, de quem vê, de quem escuta, de quem consome essa informação,
quanto daquela pessoa que opina, digamos assim, né? Porque hoje há uma liberdade muito grande de você opinar, né? Você pode opinar, principalmente nas redes sociais, você pode dizer o que você bem entender. Sim. As pessoas tendem a pensar que não há uma responsabilidade. Parece que destampou a panela de pressão, né? As pessoas estão com uma ânsia muito grande de expressar seu desejo, sua vontade, sua opinião, mas eu acho assim que há um movimento, digamos, hoje, talvez, como você falou, estava represado um desejo, uma vontade, uma necessidade das pessoas de se expressarem. As redes sociais, principalmente, elas liberaram isso e a pessoa pode dizer o que bem entender sobre qualquer assunto, mesmo que ela não entenda, mesmo que ela não esteja informada sobre aquele assunto. Mas eu acho que vai haver um momento em que vai se amadurecer também uma relação e talvez aí o fator primordial dessa pluralidade de informação, que eu acho que é a democratização da informação, talvez venha a contemplar ou venha a ajudar que não exista mais essa coisa dessa resistência da pessoa de não concordar com aquilo que não é favorável, digamos, ao ponto de vista dela. Não está, digamos, alinhado com o que ela pensa. Eu vou só fazer uma pergunta para os dois, né, que é sobre isso, né? Caminhamos, como você está dizendo, para uma sociedade mais democrática e mais plural, ou estamos caminhando para uma sociedade mais intolerante? Porque, ao mesmo tempo que você tem muita opinião exposta e as pessoas podem dizer o que bem pensam, as pessoas também encontram nas redes sociais, sobretudo, pessoas que replicam, que fortalecem a sua própria visão de mundo, a visão de mundo qualquer que seja dela. Então pode ser que as pessoas também estejam se encontrando e criando mais nichos impermeáveis ao diálogo. Você acha que qual é a tendência? É especulativa essa é a pergunta, mas para os dois, qual é a tendência? Uma sociedade mais plural e mais democrática ou uma sociedade mais fechada e mais intolerante? Boa pergunta. É difícil responder tudo isso, né? Mas eu tenho a sensação, né, por aquilo que eu lido nas redes sociais, que a gente tem vivido uma intolerância em vários aspectos, né? As pessoas sentem a necessidade de falar, de opinar, e talvez essa falta de um hábito de debates públicos na nossa sociedade, que, enfim, né, por conta da própria estrutura que se criou no Brasil para os meios de comunicação, e, enfim, culturalmente, né, o brasileiro não é um cidadão acostumado a esse tipo de discussão, né, ou a esse tipo de liberdade de expressão. Quando as opiniões começam a surgir nas redes sociais, a gente vê muita intolerância, quer dizer, a pessoa que não concorda, na resposta a uma discordância sobre determinada opinião, as respostas são assim, né, são ofensivas, né? Imagino que na TV, volta e meia, vocês recebam, por exemplo, comentários, recados, às vezes ofensivos, quer dizer, no sentido não só de discordar do ponto de vista, mas na verdade é uma contra-opinião muito rasa, às vezes, né? Muito superficial, muito mal informada, né? E eu tenho a sensação que as redes sociais promovem esse tipo de debate, sabe? Esse tipo de ambiente muito, muito superficial do ponto de vista Tem um trabalho de uma aluna aqui de pós-graduação das ciências sociais que apontou isso, que normalmente nas redes sociais, até a terceiro comentário, as pessoas estão falando sobre a notícia. A partir dali, a tendência é que elas falem entre elas e comecem a brigar entre elas e muitas vezes ignorando completamente a notícia em si. Eu concordo com vocês. Eu acho que existe um ambiente meio hostil e de intolerância, onde muitas vezes o preconceito surge de forma assustadora, assim, na maneira como as pessoas se referem a determinadas situações ou fatos. Mas eu acho que isso é um processo que a gente está vivendo. Eu acho que a coisa se abriu de uma tal maneira em que as pessoas hoje se limitam ou se atêm mais ao desabafo, né? Ao dizer gosto, não gosto, acho certo, não acho certo, eu sou daqui ou eu sou de lá, e que se eu sou daqui eu não gosto de quem é de lá, e se eu sou de lá eu não gosto de quem é daqui. Isso se vê no âmbito político, no âmbito social, no âmbito da escolha sexual, enfim, de tudo. Mas eu
Particularmente, eu acho que eu vejo com um certo otimismo, uma certa esperança. Eu acho que esse processo vai resultar não em mais intolerância, não numa carga ainda maior de intolerância, de hostilidade, de falta de civilidade. Eu quero acreditar que há muita gente boa dizendo muita coisa interessante e eu acho que isso pode prevalecer. Uma hora o conteúdo vão abrir os ouvidos. o conteúdo vai acabar prevalecendo sobre o desabafo. Mas o espaço, ele é muito favorável ao desabafo. E eu acho que a gente tem que se acostumar com isso. Muita gente vai fazer ou derrubar essa coisa do politicamente correto. Ou seja, muita gente vai te questionar ou vai cobrar uma posição. Tá, mas vem cá, você é contra ou a favor de determinada coisa? E eu acho que isso tudo vai caminhando para uma maturidade um pouquinho maior. Bom, isso é uma esperança. Pode ser que eu esteja completamente enganado. Posso discordar, Parracho? Claro. Eu gostaria de ter essa esperança, né? De que esse espaço público que se criou, espaço de debate público que se criou por conta das redes sociais ou por causa da ascensão também da possibilidade de expressão da opinião das pessoas, que isso, com o tempo, as pessoas aprendam a fazer essa discussão, né? Mas eu ainda tenho dúvidas se a gente vai caminhar para algo nesse sentido, né? E aí talvez o jornalismo tenha um papel fundamental nesse processo. Quer dizer, talvez nós precisássemos pensar um jornalismo que atue no sentido de preparar as pessoas para encarar determinados debates que muitas vezes não vão caminhar no mesmo... Você avalia que o jornalismo prepara muito pouco as pessoas para o debate. Na minha opinião, você acabou de, né, me colocar numa situação bem oposta do Parracho, mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente precisa de um jornalismo que prepare as pessoas para a discussão. E aí talvez a ascensão de um jornalismo opinativo, ele é positivo, né? Ele pode ser visto como algo positivo, mas a forma talvez como nós trabalhamos a opinião é que precisa ser repensado. E aí, nesse sentido, né, tem vários exemplos que nós podemos citar de um jornalismo que promove uma despolitização, uma desinformação no sentido opinativo, né, do ponto de vista da opinião, que é o resultado disso, porque as pessoas em geral, o cidadão comum tende a, né, absorver determinadas opiniões muito mal elaboradas, né, eu estou falando isso dentro do jornalismo, né. Não estou falando de você, tá, Parracho? Não estou falando de você. A gente opina muito pouco, na verdade. Ok, então a gente encerra aqui o primeiro bloco e a gente volta em seguida para discutir a relação entre a opinião do jornalista e os direitos humanos. Voltamos para o segundo bloco do Sobre a Mídia. E quando o jornalista emite uma opinião que vai na contramão dos direitos humanos, como foi o caso da Raquel Sherazade, que emitiu uma opinião que endossava a violência. E a violência contra uma pessoa que não foi julgada fere não só a Constituição, mas fere o próprio Código de Ética dos jornalistas profissionais. Como proceder nesses casos? Como a sociedade deve reagir? Né? O jornalista fez exercendo um direito ou ele extrapolou o seu direito? Uma vez na sala de aula, eu coloquei o vídeo da Raquel Sherazade comentando, enfim, era um comentário a respeito de um rapaz que tinha sido preso e foi preso pela população e apanhou, enfim, né? Apanhou e ela endossa o comportamento de quem bateu. Isso, exatamente. Ou quem condenou sem julgamento. Exatamente. E aí, uma aluna disse assim, não, mas eu concordo. Eu acho que tem que ser mesmo, tá certo, né? Que a gente está num momento muito violento e ela está com razão. E eu perguntei para ela o seguinte, ela pode até ter razão, né? Você pode até concordar com ela, mas você não acha que quando uma pessoa emite uma opinião dessa, você tem que dar o outro lado para que o cidadão que está assistindo tire as suas conclusões sobre o que está sendo dito a respeito daquele fato? Então, talvez o que a gente precise não é calar Raquel Sherazade, né? Acho que não se trata de calar ela, mas de dar a oportunidade de uma voz contrária ou
que pelo menos coloque uma outra versão, uma outra opinião. Porque senão a gente, daqui a pouco, né, a gente está, na verdade, fazendo um processo de censura também, mas é um processo inverso, porque você impede que uma opinião divergente acabe aparecendo num veículo de comunicação, como é o caso do SBT, né? Mas essa função, o fato do jornalista ter essa função que é prestigiada na sociedade, não lhe impõe responsabilidades maiores do que o cidadão comum? Mas também ressalvando-se que o cidadão comum também pode responder quando emite opiniões que ferem princípios jurídicos. Ninguém proíbe ninguém de emitir uma opinião que seja de cunho preconceituoso, mas hoje a lei diz que isso é crime. Você acha que ela feriu algum princípio jurídico? Eu acredito que ela feriu o Código de Ética dos jornalistas, porque o Código de Ética é taxativo em defender o direito o princípio de que as pessoas não podem ser condenadas previamente. Mas aí a gente tem o Código de Ética jornalístico, que são regras básicas profissionais, princípios básicos profissionais, e você tem uma moral, né? Que é o que rege a coletividade, né? O que é certo para a coletividade, que não necessariamente tem a ver com os princípios éticos da profissão, né? Então, judicialmente, eticamente, ela, no meu ponto de vista, também incorreu num erro, né? Não poderia ter feito aquilo. Ela foi antiética no comentário dela porque ela fere o Código de Ética. Mas judicialmente, Mário, não sei se a gente pode... Não, judicialmente não, mas são campos distintos, né? Uhum. O da ética profissional e da lei. São campos que têm aproximações, mas também têm distanciamentos. Você pode ser interpelado por qualquer coisa que você diga. Se você apoia, faz uma declaração, um comentário apoiando a violência, um linchamento, por exemplo, uma situação semelhante, pode até não ser tão grave, mas uma situação semelhante, incitando ao preconceito e tal, você pode ser interpelado judicialmente por qualquer pessoa, qualquer instituição, sobre essa maneira de se referir às coisas. Eu acho que enquanto a gente tenha, ou enquanto a gente tiver, melhor dizendo, pessoas dispostas a ouvir comentários preconceituosos, opiniões que reforçam a violência, seja ela do Estado ou da sociedade mesmo, de delinquentes, bandidos, enfim, você vai estar sujeito a opiniões desse tipo, porque elas encontram eco na sociedade. Claro. Eu acho que tudo remete a uma questão de a gente amadurecer como povo, como cidadão, investir mais em educação, para que, vamos dizer assim, a censura, não vou usar essa palavra, mas a escolha, melhor dizendo, seja uma coisa livre, uma decisão livre de cada cidadão. Eu acho que pessoas que tendem a apoiar ou emitir declarações, dar declarações que são constrangedoras, que depois precisam ser justificadas ou seguidas de um pedido de desculpa, ou mesmo de uma interpelação judicial, extrajudicial, elas estão tendo, vamos dizer assim, a recíproca da sociedade, né? Eu entendo que as pessoas têm liberdade, os jornalistas devem ter liberdade de expressar sua opinião, mas é preciso partir de um pressuposto básico, de que nós temos uma lei, de que essa lei tem claramente, estabelece claramente as regras de convívio social, e você não pode atropelar a lei. Nem o jornalista, nem o cidadão, nem o político, nem ninguém. Quer dizer, a gente não pode se calar diante disso, achar que é normal. Acho que precisa chamar a responsabilidade, como você falou no início do programa, do bloco. Me diga uma coisa, você acha que o jornalista toma muito processo por causa de opinião ou informação que divulga? E você, particularmente, já teve que se confrontar com algum questionamento jurídico ou não? Sim. Por conta de alguma opinião que você emitiu, alguma informação não foi que... nem opinião, Mário. Foi uma reportagem que mostrava um policial militar numa situação fora do trabalho, armado, segundo depoimentos de testemunhas sob efeito de álcool e possivelmente de drogas. Não foi feito exame nele, mas haviam depoimentos. E havia gravação de imagens de toda a conduta dele numa determinada situação dentro de uma casa noturna.
Esse fato virou uma reportagem com os depoimentos das pessoas, com a opinião da Polícia Militar, já que o policial se negou da corporação, a corporação, né? Falou em nome dele, e isso rendeu um processo, que não deu em nada, na verdade. Ele exigiu uma indenização milionária, porque, segundo ele foi afastado de uma determinada função que ele desempenhava, e que isso causou para ele um prejuízo moral, psicológico e tal. Então, veja, não é nem tanto pela opinião, porque ali a reportagem não expressava necessariamente uma opinião, mostrava um fato. Então, existe muita gente que procura advogados para obter uma vantagem financeira diante de uma reportagem que ela julgou que afetou a imagem dela. Agora, isso parte vamos dizer assim, tudo parte de um princípio de apuração correta dos fatos, a maneira como você mostra, como você divulga. Hoje, a nossa legislação... E é isso que te protege, inclusive, juridicamente. Exato, exatamente. Hoje, a nossa legislação proíbe você de mostrar um suspeito de um crime enquanto ele está na situação de suspeito. Ah, mas a televisão mostra. Sim, muitas emissoras de televisão mostram. É do princípio que é constitucional, da presunção de inocência. E que está no Código de Ética também. Então, quer dizer, é o que eu digo, a gente está num processo de amadurecimento. Todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. E se você disser que ele... se você disser numa reportagem, ou num comentário, ou numa opinião, tratar aquele suspeito como um acusado, você já está incorrendo num erro. Vamos falar de outras coisas que também restringem a liberdade do jornalista. Uma delas é que jornalistas ainda sofrem violência física, né? Muitas vezes no exercício da profissão acaba enfrentando problemas e enfrenta violência física. Mas tirando isso também, existem muitas pressões, seja de donos de empresas, ou de grupos políticos, ou de grupos econômicos, que pesam na liberdade de opinião e, sobretudo, na liberdade profissional do jornalista? A FENAGE lançou, faz pouco tempo, uma cartilha que é um relato da violência contra jornalistas, uma pesquisa que eles fizeram nacionalmente. Violência física. Violência física, exatamente. E nós aqui no Paraná o Sindicato de Jornalistas do Paraná fez uma pesquisa com os profissionais para identificar os tipos de violência, né? Porque aí violência nós estamos entendendo como violência física, violência, agressão verbal, né? O assédio, quer dizer, tudo isso é identificado de alguma maneira como violência. Violência física, Mário, a gente identificou mais ou menos, dos que foram pesquisados, 25% dos jornalistas relatam que já tiveram, né, o braço segurado, um empurrão, uma cotovelada, né? Ou mesmo, né, um soco na cara, enfim, né? Acho que, sobretudo, o pessoal que produz imagem está mais sujeito a isso, né? O pessoal que está na linha de frente. Sem dúvida, né? E o mais interessante é que uma parte relata que essas agressões acontecem muito em manifestações, né? Uma parte dos próprios policiais, outra parte dos próprios manifestantes, por incrível que pareça, né? Aí tem alguns casos aí, o caso do Santiago, né, lá no Rio de Janeiro, que é o cara que... Pegando gancho nisso, a população manifestante confunde muito o profissional com a empresa, porque às vezes tem isso, né? Imputa ao profissional uma mágoa que é, na verdade, muitas vezes ao grupo. Isso acontece com muita frequência. Tem acontecido com muita frequência hoje, mais nas manifestações hoje. Acontece com muita frequência e o jornalista que está atuando numa situação de confronto, ele está sujeito a levar tapas, empurrões e agressões e xingamentos de todos os lados. Porque muitas vezes, num ambiente de exaltação, num protesto, uma passeata que descamba para a violência, normalmente o jornalista ele está registrando depredações, agressões, enfim, ações ele muitas mostrando vezes... que as pessoas não querem mostrar. Exatamente. E que essas imagens, muitas vezes, vão ser usadas para identificar um indivíduo que está numa situação, que está cometendo um crime, está cometendo um ato ilegal, um ato de depredação, de violência, enfim. Tanto um indivíduo que pode estar entre os manifestantes, quanto um policial
que esteja atuando na repressão, digamos, naquele momento ali, a uma determinada manifestação. Então, o jornalista realmente ele é aquela bucha de canhão, ele é aquela mola que leva pressão de todos os lados. Todos os lados. E muita gente tende a achar que os grandes veículos de comunicação, não só na televisão, mas nos jornais impressos também, enfim, grandes veículos de comunicação são porta-vozes ou do governo, ou disso, ou daquilo, e aí eles destilam toda a raiva que eles têm, ou toda a indignação com uma determinada situação contra os jornalistas. A gente tem no Brasil um número alarmante de jornalistas mortos, assassinados, também. Em função do exercício da profissão, né? E agressões são casos assim alarmantes. Sempre as organizações de direitos humanos, elas olham para o Brasil com muita preocupação. Em todos os relatórios a gente vê o Brasil, infelizmente, numa situação lamentável assim, de cerceamento do direito. A gente nunca pode esquecer, eu acho que um caso emblemático, embora infelizmente foram muitos, né, nos últimos anos, o caso do Tim Lopes. Sim. Que foi executado de maneira, torturado e executado de maneira brutal dentro de um universo dominado pelo crime, numa comunidade do Rio de Janeiro, e ele estava testemunhando e gravando uma ação da facção criminosa, de uma facção criminosa. E acabou. De tráfico de drogas, de exploração de menores, de exploração sexual. E foi vítima de... Bom, ele foi assassinado de forma brutal. Esse caso eu considero emblemático porque depois disso algumas coisas vieram, digamos, para proteger mais os jornalistas? Para proteger ou para pelo menos estimular um debate maior sobre os riscos da profissão, né? E a relação do jornalista com a sociedade, né? A sociedade tende a ver o jornalista como um indivíduo representante de uma, sei lá, de uma outra categoria, de uma outra... Não, o jornalista ele desenvolve um papel fundamental dentro da sociedade. Né? E é por isso que as organizações olham com tanto preocupação essa situação, né? Porque quando você está falando da agressão ao jornalista ou da tentativa de cercear o trabalho do jornalista, você está falando do direito à informação, que é um princípio básico para qualquer democracia. E se a gente pensa que o jornalista é alvo de tanta violência, o que dirá o cidadão comum, pobre, preto, enfim, alvo de todo tipo de preconceito, vítima de uma sociedade que estigmatiza cidadãos pela cor da pele ou pela classe social. O que dirá esse cidadão que numa viela escura, no silêncio de um beco, é assassinado sem, ao menos, ter chance de defesa? Então, eu acho que uma sociedade que agride e mata os seus jornalistas é uma sociedade que comete crimes ainda piores ou numa proporção ainda maior que o cidadão comum, que não tem defesa. O jornalista aceita correr mais risco por vaidade ou por dever profissional? Mas essa você me responde no próximo bloco, que aqui a gente encerra o segundo bloco do Sobre a Mídia. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Então, Parracho, como eu te perguntei no último bloco, o jornalista aceita correr esse risco por dever ou por vaidade profissional? Eu acho que seria ingenuidade da gente botar pensar a culpa só no... pensar que o jornalista entrou na profissão sem saber os riscos que corre. Um policial, quando faz o curso, enfim, aprende a usar uma arma, ele sabe muito bem o risco que ele está correndo. Enfim, qualquer profissional. Mas o jornalista, eu acho que faz isso por Acho que todo jornalista, em maior ou menor grau, ele sabe muito bem, ele é muito consciente do dever e da missão que ele tem, que ele desempenha dentro da sociedade. O papel que ele tem, a importância que o trabalho dele tem. Alguns podem fazer isso até de forma intuitiva ou automática, mas todo jornalista sabe.
E é uma profissão tão fundamental para a manutenção da democracia, dos direitos civis, dos direitos humanos de uma maneira mais ampla, que eu acho que quem desempenha essa função é realmente uma pessoa que tem vocação, que quer aquilo, como um professor que se submete a ganhar pouco, a muitas vezes ser maltratado dentro de sala de aula, enfrenta toda uma série de dificuldades, porque ele ama fazer aquilo, porque ele acha que aquele é o papel dele na sociedade. Guilherme, você acha que o jornalista também se arrisca mais? Porque é pelo gosto da coisa, né? Porque não é pelo salário, não é pela remuneração, né? Eu falo para os alunos aqui, né? Vocês estão aqui é porque vocês entendem que, né, a sociedade precisa ser melhorada, porque há alguma indagação que não está respondida para vocês ali que precisa ser, né? Porque não é pelo salário, né? Porque o jornalista, apesar de ser uma profissão muito exposta, não tem o reconhecimento, né, que a gente espera, né? Muitas vezes o profissional, desculpa te interromper, Guilherme, à vontade. Talvez você tenha sentido isso muitas vezes, o professor também. A maior satisfação, o maior prêmio para um jornalista, para uma equipe de jornalistas, é quando denuncia, digamos, uma irregularidade e na sequência desse trabalho surge uma mudança na sociedade, ou novas regras para evitar desvio de dinheiro, por exemplo, ou uma legislação um pouco mais dura com relação à criminalidade, ou até mesmo um muro que estava caído de uma escola que você foi lá, mostrou, e você volta lá na semana seguinte para ver que estão reconstruindo o muro, e você constata um sentimento de gratidão, de realização naquela comunidade, naquela sociedade. Porque melhorou a vida das pessoas. Melhorou a vida das pessoas, ou a falta de médicos num posto de saúde, que depois de ver a reportagem, o poder público se agilizou, foi lá, contratou, colocou, melhorou o atendimento. Então, é como o Guilherme falou, não é o salário que faz, porque há profissões que pagam muito melhor do que o jornalista, com um risco bem menor. Sim. Mas acontece que quem opta por essa profissão geralmente está disposto, ainda que amanhã ou depois venha a se decepcionar de tal forma que vá trocar de profissão, mas enquanto ele estiver trabalhando no jornalismo, acho que ele tem consciência desse papel que ele tem, desse dever. Então vamos falar de outros dois aspectos fundamentais das liberdades do profissional. O acesso à informação e a liberdade para divulgar a informação. Acho que o acesso à informação hoje, em relação sobretudo à informação pública, né? O jornalista tem acesso, facilidade para chegar nas fontes, para chegar nos dados? Queria ouvir o Guilherme sobre isso também, porque o sindicato tem um papel muito forte e fundamental nessas conquistas. É um direito de classe. Acho que melhorou muito isso, melhorou muito nos últimos anos. A gente conseguiu, o país ganhou uma lei que determina um caminho para a informação, que é chamada de transparência. Que até acesso a casas legislativas é restringido, às vezes. Muito difícil, muito difícil. Primeiro que você tem que colocar dados pessoais, você tem que se identificar e para se logar num portal, por exemplo. Muitas vezes as informações não estão lá da forma como deveriam. Então, muitas instituições públicas, seja a Assembleia Legislativa, seja o Governo do Estado, seja o Tribunal de Justiça, colocam um portal no ar para cumprir uma legislação. É como aquele administrador que vai lá, faz a rampinha para o cadeirante, porque a lei determina que tem que ter, mas ele faz estreita, então o cadeirante não consegue descer. Então a gente vê muito isso ainda no Brasil. O acesso à informação ainda é limitado, porém, eu acho que aí é a briga de todo dia. Mas bater como a água que acaba furando a pedra. Tem um outro aspecto, às vezes, né? Às vezes a quantidade de dados é tão grande que você tem tanta informação que isso é um obstáculo em si. Também. Isso não tem feito surgir também um outro perfil de jornalista, um jornalista que está começando a ser preparado para lidar com grandes bancos de dados? A gente vê isso, né? Hoje, mundialmente, assim, alguns centros de jornalismo investigativo no mundo que trabalham basicamente com banco de dados. A série Diários Secretos, da Gazeta do Povo e da RPC, que mostrou desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa, falando de uma forma bem simplificada, ela se baseou no jornalismo de dados.
Ou seja, ela planilhou, ela inseriu em planilhas todas as informações coletadas e isso ficou disponível num site durante muito tempo para consulta pública. Eu acho que o caminho é a gente brigar, lutar, batalhar diariamente e incessantemente, incansavelmente, para que esses portais sejam cada vez mais transparentes, cada vez mais fáceis, não apenas para o jornalista acessar, mas para qualquer cidadão. É interessante a fala do Parracho, né? Porque a gente vê que a gente tem mecanismos hoje para acesso à informação e, quer dizer, que garantem esse direito do jornalista ou de qualquer cidadão a acessar algumas informações. Ao mesmo tempo, você vê um movimento reativo a esse tipo de atitude, né? Que são decisões judiciais, né? Que vêm dos tribunais de justiça, que impedem o trabalho do jornalista, muitas vezes. Porque talvez nós estejamos realmente num momento como esse, em que a gente começa a ter mais acesso à informação e isso está garantido constitucionalmente, está garantido legalmente, mas ao mesmo tempo você tem um movimento reativo que tenta impedir esse trabalho jornalístico, né? Que eu não sei como é que você vê isso, Parracho, mas as informações que a gente tem é de que, assim, me assustou, né? Quando a gente começa a perceber que as ações contra ações judiciais, né? Mandatos de segurança, quer dizer, que impedem o trabalho jornalístico, né? Tem crescido, assim, me parece, você tem mais tempo do que eu na profissão, mas juízes julgando favoravelmente, né? Oi? E juízes julgando favoravelmente. E julgando favoravelmente a quem está sendo investigado, ou a quem está sendo, né? Quem é alvo de uma investigação jornalística, Isso é extremamente preocupante. Eu acho que esse tipo de cerceamento é a pior censura que existe. Porque é uma censura que quer atingir o profissional pelo lado econômico, pelo aspecto econômico, financeiro. É um profissional que a gente sabe reconhecidamente, o jornalista não ganha bem. Muitas vezes as empresas não dão o suporte necessário para que o jornalista se defenda. Enfim, esse tipo de cerceamento pela via jurídica, eu acho que é um dos mais graves. E ele é um pouco velado também. Muitas vezes ocorre de forma tendenciosa, de forma manipuladora. Isso me preocupa muito, realmente. Ou a decisão impede que seja publicizado a decisão judicial que impediu o trabalho jornalístico também, que tem que correr em... Como é que ele chama? Sigilo de justiça. Segredo de justiça, né? Enfim, exatamente. E a liberdade para divulgar informação. Isso a gente está falando da liberdade para obter informação. Hoje, você acha que nas redações há uma ampla liberdade para obter informação ou ainda há muito controle editorial? Você, particularmente, você acha que goza de uma liberdade editorial muito grande? Eu posso falar do caso da empresa onde eu trabalho, a RPC. Nós temos liberdade, eu diria, total. É claro que toda a publicação, o trabalho jornalístico é muito discutido e de uma forma bem franca e honesta e aberta. Mas eu, no meu caso, me considero totalmente livre, acho que os meus colegas podem dizer a mesma coisa, para divulgar. O que eu acho que acontece em muitos veículos alguns veículos têm uma linha editorial um pouco diferente ou um pouco característica, digamos assim, alinhada com determinados tipos de interesse econômico ou político, e isso dificulta a divulgação. Mas eu também acho que a gente caminha por uma liberalização disso. Porque no momento que você tem jornalistas que atuam de forma independente, você pode ter opinião independente, trabalho independente e driblar, digamos assim, essas limitações impostas por esse ou aquele interesse. Porque você impõe uma concorrência também sobre o próprio Exatamente. veículo. Contas, né? As pessoas estão cada vez mais dispostas a consumir um determinado tipo de informação que lhe agrada, o que lhe é necessária, digamos assim, lhe parece necessária, e fugindo um pouco, muitas vezes, de um veículo que ele identifica como sendo atrelado a esse ou aquele interesse. Assim, bem rapidamente, porque a gente tem que encerrar o programa, mas você acredita que esse é o quadro que se vê, em geral, nas redações de ampla liberdade? Eu acho que na maioria existe uma liberdade, eu acho que se respira uma liberdade, até porque isso é questão de sobrevivência. Acho que o veículo de comunicação, o meio de comunicação hoje, que tentar tolher, cercear, limitar, censurar, ele corre um grande risco, porque, como o Guilherme falou, a concorrência é muito grande. A informação vai vir de algum lugar.
Hein? Então, eu vou pedir para vocês fazerem rapidamente as suas considerações finais, se despedirem dos nossos telespectadores, para a gente poder ir para o encerramento. Guilherme? É uma honra, né, estar com o Parracho aqui. Enfim. A honra é minha. Mas legal, acho que um tema bem bacana. Espero que tenha contribuído para que as pessoas repensem um pouco sobre o jornalismo também. Eu quero agradecer o convite. Eu acho que esse espaço é fundamental dentro da nossa sociedade. Discutir o jornalismo, tornar isso mais próximo das pessoas, não só da comunidade acadêmica, mas, enfim, da população em geral. E isso acontecendo dentro de uma universidade, eu acho extremamente saudável, extremamente importante e um trabalho fundamental. Agradeço muito e me coloco à disposição de vocês. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. E assim, nós chegamos ao fim de mais um Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo e a mídia no Brasil. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR-TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre na nossa página do Facebook. Eu sou Mário Message Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até lá!